seja Deus. Muito bem. Três grandes doutrinas na igreja primitiva eram destacadas. A primeira era que Jesus é o Messias prometido. Messias, a língua original já pronunciei, Mashiach, que é o Christus, Cristo em grego, Christus em grego, que significa ungido, o consagrado ou o nobre. Então Jesus é esse, aquele que Moisés falou que viria um profeta maior que ele e ensinaria todas as coisas. Aquele que os profetas também falaram a respeito. E o próprio Isaías traz ele ali nos seus dias de entrar no Santo dos Santos, quando ele, através do rijo clamor da sua carne, ele se ofereceu em redenção para nossos pecados. Então, a primeira doutrina era essa, era sobre que Jesus é o Messias prometido e não vem outro, ele é o suficiente. Por isso que quando nós oramos com os pecadores, nós pedimos para orar recebendo Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Ele é o suficiente. Ele não precisa morrer várias vezes ou ser matado várias vezes, como eram matados os ovilhos, os novilhos, os cordeiros para a expiação do pecado. Na verdade, Jesus, ele deu o perdão dos pecados, ele encobriu o pecado, ele derrotou o pecado com a sua morte. Então a primeira doutrina era essa. A segunda doutrina era a doutrina da ressurreição. Naqueles tempos existiam alguns partidos no judaísmo, tinha os essênios, os herodianos, tinha os fariseus, os saduceus, tinha os escribas e só, 6. Esses partidos, 2 eram muito disputados. Tinha os fariseus, que significa os segregados, eles foram criados na época dos macabeus, e eles levavam a religião muito a sério, eles queriam ser uma espécie de pessoas que viveriam uma vida com Deus muito centrada, muito séria, seriam exemplos. Eles caíram em algo que Jesus classificou como hipocrisia, mas eles tinham uma diferença de um outro grupo também dominante, que era um grupo composto de pessoas que tinham muitas posses e muito conhecimento. Naquela época, a maioria das pessoas eram analfabetas e poucos se conheciam a palavra, por isso que alguns desse grupo e também do Sinédrio dizia que o povo era maldito, porque o povo não lia as escrituras porque era analfabeto. Muito bem, esse grupo chamado saduceus, eles não acreditavam na existência de anjo, apesar de ter na escritura, não acreditavam na existência da ressurreição, mesmo sabendo que houve ressurreição e que Abraão cria na ressurreição de Isaac, quando foi apresentá-lo e oferecê-lo no Monte Moriá. Muito bem. A segunda doutrina, a ressurreição, e a terceira doutrina era a segunda parousia, a segunda manifestação, a volta de Jesus Cristo, bendito seja Deus. Eles pregavam isso o tempo todo e pregavam a necessidade do arrependimento e das pessoas se converterem a Deus e estarem preparadas para irem com Jesus para a glória eterna. 3 doutrinas muito importantes e que temos que enfatizar nesses dias. Jesus é o Messias, é o nobre, existe ressurreição dos mortos e a segunda vinda de Jesus se aproxima. Glória. Muito bem. Nós estamos no ano 64, para você se situar na história agora, era o primeiro século da igreja, e ali aparece um imperador que começa a olhar com muito ódio para o cristianismo, para os cristãos. A primeira vez que as pessoas foram chamadas de cristãos foi lá em Atos dos Apóstolos, mas era um termo pejorativo, irmãos, significando as pessoas que morriam na cruz. E morrer na cruz era uma tremenda de uma vergonha. Hoje isso desapareceu. Ser cristão é um sinal que você é religioso, significa algo do gênero. Mas no ano 64, Nero, um homem que tinha um caráter bastante duvidoso, sendo imperador, ele colocou fogo em Roma e ele tinha distúrbios de ordem psicológica, tocava, cantava enquanto Roma pegava fogo, e ele então responsabilizou os cristãos como pessoas
que foram a causa do incêndio. E ali começaram as perseguições. E muitos eram arrastados de suas casas, eram presos, eram colocados no Coliseu, está até hoje as ruínas lá na Itália, e eram jogados às feras famintas, aos leões, aos tigres, aos bois também, e morriam crucificados e queimados no Coliseu. Era um espetáculo terrível, porque não eram simplesmente homens e mulheres, eram senhores, eram senhoras, eram crianças, eram bebês, e aquele homem, ele se divertia. E aí que surgiu aquilo que hoje as pessoas chamam da política de pão e circo. O circo era o circo romano, era essa coisa horrível e tenebrosa promovida por Nero. E eles, antes de que isso acontecesse, eles davam pão para as pessoas que estavam ali no Coliseu comerem. Então, era o pão que eles comiam do romano e também depois aquela diversão cruel em que o imperador crucificava as pessoas ali no Coliseu e elas morriam queimadas, as pessoas iam sentindo aquele cheiro de carne queimada e também do sangue derramado das crianças, dos jovens, de todas as idades, daquelas feras que os devoravam aos olhos daqueles homens. Alguns começaram a sentir que aquilo não era certo e começaram também a se converter e a buscar tamanha fé que eles viam que aquelas pessoas em face da morte, elas cantavam e adoravam a Deus, e na hora que os animais, as feras eram soltas, eles levantavam a mão para o alto, como Paulo falou: eu quero que os homens levantem mãos santas para o alto, sem ira e sem contenda, e louvavam a Deus, e morriam muitas vezes cantando e declarando o seu amor por Jesus Cristo. Louvado seja Deus. No ano 70, Deus começa também a julgar, trazer juízo sobre essas pessoas que estavam derramando sangue inocente. Tinha um general que estava a serviço do imperador chamado Tito. Ele era um general que ele investiu contra os cristãos e os judeus também. E ele foi usado para destruir o templo ali reformado por Herodes, aquele templo que Salomão ergueu pela primeira vez e foi reerguido depois do cativeiro babilônico. Então esse general Tito, ele destruiu, cumprindo-se aquilo que Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. E ali então começou mais perseguição sobre o cristianismo, sobre os judeus foram espalhados, os cristãos com a perseguição eram espalhados e iam para todos os cantos. É interessante que nesse tempo também Tito se autoproclama imperador de Roma. E vieram outros imperadores também. Então nós estamos no século I, ano 1 ao ano 100, lembrando que Jesus ele organiza a sua igreja. Nós temos lá Marcos 3, 16 a 18, Mateus 16, 18. Houveram as primeiras perseguições, e o primeiro que persegue a igreja é o próprio Sinédrio, é o sumo sacerdote e os principais do povo, que não queria que Pedro e os apóstolos falassem aquele nome. O próprio Herodes, que era uma pessoa que gostava de agradar a outros, mandou matar a espada Tiago. Pedro escapou, Tiago foi morto. Surge também nesse tempo Saulo de Tarso, criado aos pés de Gamaliel, uma pessoa bastante culta da tribo de Benjamim. Ele era da seita dos fariseus e era zeloso demais no que diz respeito a toda a religião, e ele achava que ele deveria ser também um instrumento do judaísmo para exterminar os cristãos. E ele tem um encontro maravilhoso ao caminho de Damasco. É sempre quando você ler a Bíblia, leia com atenção para não acrescentar nada. Paulo não caiu do cavalo, nem tampouco do camelo. Diz simplesmente que ele caiu. É interessante, né? Tem pessoas que falam assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, mas não existe segunda casa, é a glória dessa última casa. Também nos 3 reis magos, talvez porque foi dado mirra, incenso e ouro, acha que são 3. Inclusive a tradição dá até nome para esses homens aí, Gaspar, enfim.
mas isso não está na Bíblia, isso é extra-bíblico, né? Mas voltemos então a esse ponto que Saulo de Tarso tem um encontro maravilhoso com Jesus. E a vida dele é mudada de uma maneira radical. Ele é curado, que ele tinha como umas escamas nos olhos, e antes também tinha na questão espiritual, e o Senhor começa a libertar ele de todos aqueles conceitos da religião, e ele se torna um grande pregador, uma pessoa bastante importante para o cristianismo, escreveu várias cartas, mas também passou por muitas tribulações, enfrentou muitas situações que eu mesmo estava lendo e orando a Deus. Eu falei assim: Senhor, eu passei por 0,001 de que esse homem passou. E se manteve fiel, e chegou no final da vida, ele falou assim: olha, cumpri a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Que cada um de nós possa também falar isso nos dias quando estivermos próximos de ir para o Senhor. Muito bem, a igreja começa a se espalhar em toda a terra. Isso é muito importante, porque ia chegando a lugares como Éfeso, que era a Ásia Menor, ia chegando em Tiatira, ia chegando em Pérgamo, ia chegando em Tessalônica, em Éfeso, que tinha uma grande estátua de uma deusa chamada Diana, que é a deusa da caça, e ali as pessoas viviam do comércio dessa religião. E a igreja chegou até a Espanha, para vocês terem uma ideia de como o evangelho se propagou. Aí, nesse momento da igreja perseguida, e também começaram os escritos. Começou-se a ser escrito o Novo Testamento. O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. O nome dele primeiro é João Marcos. Ele é um moço que ele teve uma questão que causou uma confusão, uma briga muito forte. Paulo e Barnabé, por causa dele, talvez a inconstância dele, talvez o peso espiritual daquelas viagens apostólicas. Imagina que muitas pessoas estavam ouvindo do Deus verdadeiro pela primeira vez. E aquele moço se separou. E aquilo então trouxe um grande conflito na amizade daqueles homens de Deus, Barnabé, o filho da consolação, e Paulo. Mas Barnabé, como homem de Deus, foi lá no seu sobrinho, edificou ele, e Paulo escreve numa das cartas sobre a importância de João Marcos agora visitando as igrejas que foram se formando, notando ainda que as igrejas, elas não tinham templo, elas tinham sim reuniões em casa, como era a igreja de Colossos, como era a igreja de Roma, enfim. Então, nessa época começam a ser escritos os evangelhos, as cartas. Na verdade, o primeiro a ser escrito foi uma das cartas, não me recordo agora o nome. E também começa a entrar um período de martírio dos apóstolos. Lembrando que o primeiro mártir no livro de Atos é Estevão, um moço cheio do Espírito Santo, tremenda experiência com Deus, coração cheio do fogo do Espírito. É isso que precisamos, né? Ter essa fidelidade. E jogaram ele na cova e apedrejaram ele, e ele ainda rogava de joelho: Pai, não imputes a eles esse pecado, ou seja, não conta, põe na minha conta, na deles não. E aquele sangue daquele moço até hoje ainda clama com o sangue dos albigenses, dos cataros, dos anabatistas, moravianos e todos que deram a sua vida em amor a Jesus Cristo. Muito bem, começa o martírio dos apóstolos. Nós começamos essa época também, era a época que vem os pais da igreja. Nos escritos de teologia católica vão dizer padres da igreja. Padre é uma palavra espanhola que significa pai. Então, nesse tempo, levantam-se alguns homens que tinham também uma característica de historiadores, como Eusébio de Cesareia, e eles começam a narrar os discípulos, os apóstolos até então, os primeiros discípulos, as mortes que tiveram. André crucificado, o próprio apóstolo Pedro também crucificado de cabeça para baixo, né? Porque segundo se diz dele, que ele não era digno de ser crucificado na mesma posição que Jesus, e alguns apedrejados, mortos à paulada, arrastados pelos cavalos, e o único que na verdade não foi martirizado foi o apóstolo João,
que jogaram ele num tacho lá de azeite fervendo, e ele foi exilado na ilha de Patmos. E pelo que tudo nos faz crer, ele é o mesmo que escreveu o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse, né? Daquela revelação que teve ali com o Senhor na ilha de Patmos, que vê Jesus no capítulo 1 de uma forma gloriosa, né? Como o sacerdote de Dias, né? O ancião de Dias, perdão, aquela roupa bonita, aquela vestes talhares, a fisionomia, os olhos como chamas de fogo, né? O cabelo branco, como a branca lã, significando ele mesmo o Pai da eternidade, João. Estou aqui, né? O príncipe da paz, glória a Deus por isso. Então, foi o único que não foi martirizado. Muito bem. Passando no ano